Rádio M-Van apresenta programa Vinde a Mim. Apresentação Joesley Marques. Eu vou ler aqui Mateus, capítulo 4, o versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Aqui no texto lido, nós vemos um Jesus ativo, um Jesus que andava entre o povo, fazendo o quê? Ensinando, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Nós vemos um Cristo ativo, um Cristo agindo não só no aspecto da cura física, da cura emocional, como também da cura espiritual. Porque a palavra que ele ensinava era a palavra que libertava. Por quê? A palavra que Cristo falava foi prescrita pelo próprio Deus. E antes da cura, ele ensina. Por quê? A palavra de Deus que nos alimenta, santifica, liberta e cura, ela tem que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar em nossas vidas. E por que Jesus, ele andava em todos os lugares curando? Porque o Espírito Santo o capacitava. O Espírito Santo, ele dirigia a vida de Jesus e ele percorria. E hoje, em 2019, através da programação desta rádio, Jesus Cristo, ele está percorrendo através da mídia falada, escrita, da internet, e ele está lhe dizendo que ele vai curar você das doenças e enfermidades, e principalmente a cura espiritual. Porque Jesus, ele não veio apenas satisfazer nossos anseios e desejos pessoais, porque às vezes nós pensamos que nós vivemos apenas para o hoje, para o aqui e para o agora. Mas nós temos uma eternidade. Nós temos um mundo por vir, chamado de vida eterna, que é viver de eternidade e em eternidade ao lado de Jesus Cristo. E ele percorreu e deixou este evangelho. E ele pregou o evangelho do reino. O que é o evangelho do reino? O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 14, versículo 17, ele resume dizendo que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, o resumo do reino é justiça. E o que é justiça? A justificação que eu recebo através da morte vicária de Jesus Cristo na cruz. Ele morreu por mim. Então eu sou justificado. É a justiça. O homem no Éden, ele foi sequestrado por Satanás. Mas, através de Jesus Cristo, veio o resgate. Ele veio me resgatar. De onde? Das trevas. Eu estava enclausurado dentro da redoma da morte, do roubo e da destruição. Mas Jesus, ele me resgatou. Ele me regenerou. E hoje eu sou filho. E por que eu sou filho? Porque eu o recebi. A palavra diz em João, no capítulo 1, versículo 12: e a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome.
Através de Jesus, eu me torno filho de Deus. E assim como ele percorreu os lugares, pregando o evangelho do reino, a justificação, eu farei também. E o segundo item do evangelho do reino é a paz. E por que paz? Porque se eu fui salvo, liberto e resgatado, eu tenho hoje paz com Deus. Porque outrora eu era o quê? Eu era inimigo de Deus. Eu era um anticristo. Eu era um antideus. Mas, através de Jesus, eu fui reconciliado com Deus e hoje eu tenho paz com Deus. E se eu tenho paz com Deus, o terceiro item do reino é a alegria no Espírito Santo. Obviamente, eu sou alegre. Por quê? Porque eu tenho comunhão com Deus. E a comunhão com Deus, ela gera em minha vida o quê? Alegria. Neemias, no capítulo 8, versículo 10, diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, Deus está em minha vida e por Ele estar em minha vida, eu tenho uma alegria, eu tenho ânimo. Porque para vencer esse mundo, você tem que ter ânimo, tem que ter a alegria do Senhor. E o próprio Jesus Cristo disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque o que vai vencer as tribulações no mundo é o bom ânimo. E Jesus Cristo quer que você venha até Ele, para que você tenha um bom ânimo. E você falará: eu estou com Cristo. Vivo não mais eu, mas Ele, Cristo, Jesus Cristo, Ele vive em minha vida. Ele me capacita, Ele me dá forças, eu tenho brilho, eu tenho ousadia, eu tenho compreensão, temperança, eu tenho o fruto do Espírito em minha vida. E Jesus Cristo está dizendo agora para você: vinde a mim. E para quem é esse convite? Tem uns VIPs? É para alguns? Não. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus quer dar o alívio. Jesus quer tirar a carga. Porque as lutas, as dificuldades que passamos, as enfermidades, as dívidas, o desemprego, as guerras, os vícios, tudo isso acarreta em nós pesos e sobrecargas. Só que Jesus, Ele quer fazer o quê? Tirar toda a carga. Em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 13 e 14, diz que Ele nos transportou das trevas para a maravilhosa luz. Então Deus, Ele usou uma transportadora, porque nós tínhamos tantos pecados, tantas cargas, tantas lutas, tantas dificuldades, que o próprio Deus, Ele contratou uma transportadora chamada Jesus Cristo. A transportadora chamada Jesus Cristo, e nos transportou. E hoje nós somos purificados. Purificados de todo pecado, de toda iniquidade. E hoje nós temos paz com Deus. Jesus, Ele percorreu, e você também percorrerá. Você vai se levantar desta cama que você dorme. Tem pessoas que estão dormindo na cama da preguiça, na cama da doença, na cama do desânimo, na cama da tristeza. E o Senhor, Ele vai te levantar e Ele fala para você: levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Você vai receber a iluminação de Jesus Cristo em sua vida. Eu declaro que, em nome de Jesus, o bom ânimo de Deus, a força de Deus, a alegria do Senhor, que é a nossa força, vai agir em sua vida
de maneira poderosa em nome de Jesus. Irmãos, Jesus percorria e você vai percorrer também. Ele fala em João, no capítulo 14, versículo 12, que nós faríamos obras maiores. E eu tenho plena convicção que o homem que se une com o Senhor e trabalha para o reino de Deus, este homem, ele fará as mesmas obras que Jesus Cristo fez e ainda maiores. Mas você precisa ter um encontro com Deus, um encontro permanente, não apenas encontrá-lo e abandoná-lo, porque o cair é de Deus e o levantar também é de Deus. Quando nós, com nossas limitações, nossas perspectivas humanas, encontramos Jesus, nós caímos diante dele e ele se revela de maneira gloriosa, como aconteceu com o apóstolo João em Pátimos, na revelação do Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17, diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Quando João, o apóstolo João, ele tem a visão de Jesus Cristo, não aquele Jesus da cruz, aquele Jesus sem roupa, aquele Jesus com a coroa de espinhos, mas quando ele vê o Jesus glorificado, o Jesus Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele cai. Ele não se sustenta diante de Jesus. E este Jesus é pregado agora por mim. Este Jesus, ele vai derrubar a sua carne, derrubar a sua fraqueza, mas ele que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o A e o Z, o Aleph e o Tav. Ele é o primeiro, ele é o único e ele é o verdadeiro. Ele vai levantar você das ruínas e vai fazer com que você se assente entre os príncipes em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus percorreu e nós hoje devemos continuar percorrendo. Ele deu uma ordem em Mateus 28, versículos 18, 19 e 20. Ide por todo mundo. Ide. É um mandamento, é um imperativo para que você caminhe, para que você ande fazendo a obra de Jesus. E qual é a obra de Jesus? Desfazer as obras do diabo. E como eu faço as obras de Jesus? Sendo sal e luz. Porque o sal, ele conserva e o sal tempera. E por que a luz? Porque a luz dissipa as trevas. A luz dissipa, elimina. E Jesus, ele vai fazer com que você hoje viva a palavra de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O lugar do diabo não é debaixo dos teus pés. O lugar do diabo é longe de você, porque se ele foge, ele não ficará debaixo dos teus pés. Porque você o expulsou, porque você se sujeita a Deus e você tem a autoridade de Lucas 10, 19, de pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vai lhe causar dano,
em nome de Jesus. E o Senhor quer que você que me ouve através desta rádio web MVAM, Rádio Ministério Vinde a Mim, Deus quer que você se levante dentre os mortos e receba a iluminação, receba a clareza, porque Deus é o Pai das luzes. Deus é a luz maior e nós somos luzes. E este Deus poderoso, que é a luz do mundo, gerou-nos luzes também. E como luz, nós iremos brilhar. No mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o versículo 14, ele diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Eu li aqui Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. E aqui diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Você vai ser um cometa ambulante. Você vai andar levando a luz do Evangelho da glória de Cristo. As pessoas falam: o caminho é espinhoso. Não, o caminho não é espinhoso, o caminho é estreito. Porque na parábola do semeador, a terra que tem espinho é a terra que a palavra não prospera. Essa história que o caminho é espinhoso é uma história errada. O caminho é estreito, mas não é espinhoso, porque os espinhos já foram suportados por Jesus Cristo no Calvário. Hoje o caminho é apenas estreito. Por quê? Para que entre apenas você. A palavra diz em Isaías, no capítulo 59, que os pecados fazem separação entre nós e Deus. E nesse caminho estreito, nesta porta estreita, que é Jesus, que é o caminho, comporta só você, comporta somente eu. Mas é o caminho da vida, é o caminho da regeneração, é o caminho da abundância, é o caminho da humildade, é o caminho da santidade, é o caminho da fé, é o caminho da esperança, é o caminho do amor, é o caminho da misericórdia, é o caminho da longanimidade, é o caminho da benignidade, é o caminho da temperança, é o caminho do domínio próprio, é o caminho da alegria, é o caminho do amor, é o caminho do arrependimento, é o caminho da cura. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai até o Pai se não passar por Jesus Cristo. Ele é o intermediário, ele é aquele que nos coloca diante de Deus. Ele é o sumo sacerdote, o intercessor maior que intercede por nós e nos liga ao Pai Altíssimo, ao Pai Celeste. E hoje, através de Jesus, nós temos comunhão e união com Deus. A palavra diz que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Nós somos participantes da natureza divina.
aquilo que Deus é em sua essência, nós nos tornamos participantes. Deus é Yahvé Shalom, é o Senhor da paz. Você terá paz. Deus é Yahvé Jireh, o Deus da provisão. Você terá provisão. Deus é Yahvé Roi, o Deus que pastoreia, o Deus que cuida. Você participará dos cuidados de Deus. Deus é Yahvé Chamá, Yahvé Emanuel, é o Deus presente. Você participará da presença de Deus. Deus é Yahvé Roferá, o Deus que cura. Você faz parte da cura de Deus. Deus é Yahvé Rafá, o Deus que curou no passado. E você faz parte da cura que Deus nos proporcionou com a morte vicária de Jesus Cristo na cruz. Deus é Yahvé Nissi. O Senhor é a nossa redoma. O Senhor é a nossa proteção. Você faz parte da proteção divina. O Salmo 91. Você é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você vive a palavra dos Salmos 139, versículo 5. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim colocas as tuas mãos. Tu vives, irmão, a palavra de Zacarias, capítulo 2, versículo 5. Tu me cercas com um muro de fogo e no meio tu colocas a tua glória. Nós temos isso em nossas vidas. Que Jesus Cristo venha abençoar você, abençoar sua família. Hoje é o primeiro programa, o programa na nossa rádio web, MVAN, do Ministério Vinde a Mim. E agora, eu, pastor Joesley, eu vou estar aqui orando por você, em nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor Pai, Pai das luzes, Pai que proporciona cura, justiça, presença, alegria, prosperidade, correção, porque também Tu és Yahvé Kadosh, Yahvé Makadesh, o Deus que santifica, o Deus que arranca as mazelas da vida. Eu oro por cada irmão que agora ouve a programação desta rádio com o seu tablet, Android, iPhone, notebook, PC, na TV. Eu oro por todos, para que Tu venhas, Deus, fazer uma obra de restauração, de edificação e de renovação. Abençoa, Senhor, os pais, os filhos. Abençoa, Pai, a nação brasileira. Abençoe a presidência da República, o Senado, os deputados, governadores, vereadores, prefeitos. Venha, Deus, fazer uma obra de justiça em nossa nação. Sara a nossa nação. Sara a nossa terra. Eu oro, Senhor, pelos irmãos que estão enfermos, com enfermidades patológicas, câncer, AIDS, tuberculose, gripe, sarampo, qualquer enfermidade no corpo biológico, toda enfermidade patológica. Eu declaro a cura em nome de Jesus dos irmãos enfermos. E também aqueles, Pai, que têm enfermidades na alma, depressão, síndrome do pânico, muita tensão, hipertensão, pessoas com medo de viver, pessoas querendo chegar ao suicídio, Pai. Nós repreendemos toda doença almática, toda doença psicossomática, toda doença mental. Em nome de Jesus, nós declaramos a cura naqueles que nos ouvem. E a principal doença, que é a doença espiritual,
que é o homem que não tem Deus, o homem que não recebeu Jesus e não é filho. Que vocês repitam agora comigo esta oração. Eu recebo Jesus como meu Salvador, como meu Senhor. Eu renuncio à carne, o mundo e Satanás. E eu declaro, confesso, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo me satisfaz. E através de Jesus, eu me torno filho de Yahvé, eu me torno filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E eu vou só finalizar a pregação de hoje com a bênção sacerdotal de Números, capítulo 6, versículos 24, 25 e 26. A oração que Deus orientou que o sacerdote Arão orasse ao povo hebreu. E eu vou fazer esta oração no original. Yevarereha Adonai Veshimereha. Yaer Adonai Panaveleha Verruneca. Issa Adonai Panaveleha Venha-Seleha. Shalom. Que Deus te abençoe. Amém. Rádio Emivan. Rádio Emivan apresentou programa Vinde a Mim. Que Yahvé os abençoe. E até o próximo programa. Yevarereha Adonai Veshimereha. Yevarereha Adonai Veshimereha. Veshimereha. Adonai Panaveleha Viruneka. Issa Adonai Panaveleha Veshimereha. Shalom. Nissi Elohi Shama El Shaddai Jireh Roi Tissidekenu. Shalom. Nissi Elohim Shama El Shaddai Jireh Tissidekenu. Shalom. Yevarereha Adonai Veshimereha. Yaer Adonai Panaveleha Viruneka. Issa Adonai Panaveleha Venha-Seleha. Shalom. Venha-Seleha. Shalom. 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 Shalom.